Olá! Para você que nos acompanha aqui pela TVGC, eu sou Esther Centenaro e está começando agora para nós o programa Olhares. E hoje é um grande prazer, um imenso prazer, que eu vou estar conversando com a Ilvanes de Bona Romã, aqui de São Miguel do Oeste. Há tempos, né, Ilvanes, que a gente se acompanha pelo Facebook, não nos conhecíamos pessoalmente. E a Ilvanes, ela é aqui de São Miguel do Oeste. E hoje nós também temos uma participação muito especial da psicóloga e intérprete de línguas, a Grace Camila. Vocês estão vendo aqui na tela conosco. Bem-vinda, Grace, também. É uma honra tê-la aqui conosco. A Ilvanes, pessoal, ela é mãe do Christian, de 27 anos, e mãe do Matheus, de 15 anos. A Ilvane tem os 2 filhos. Ambos têm uma síndrome muito rara mesmo, que é a síndrome de Sequel. E assim, né, Ilvane, são 2 meninos com diferenças de idades, né? Daqui a pouquinho a gente vai contar. Quero falar só um pouquinho para quem está nos ouvindo dessa síndrome. Quando eu vou entrevistar alguém, eu também vou pesquisar um pouquinho, né? Porque eu não sei de todas as síndromes, então eu também vou pesquisar. E ontem à noite eu fui ver que a síndrome de Sequel, ela trata-se, pessoal, de uma condição rara. É de herança autossômica, recessiva, hereditária. Ela é caracterizada por um nanismo proporcionado de início pré-natal, com uma microcefalia grave. Depois a Ilvanes, que sabe tudinho, mais para frente, durante a nossa entrevista, ela vai nos contar. Então, Ilvanes, hoje a gente quer contar a história de vocês. Bem-vinda! Bom dia, Esther. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar participando aqui do teu programa, né? Agradeço de antecedência pelo convite. E assim, né, tenho os 2 filhos com essa síndrome, que é raríssima aqui, né, então, no mundo todo, na verdade, né, e a gente até não tem lá muitas informações, até na própria internet a gente busca, né, e não se tem muitas informações a respeito dessa síndrome, né. Ela, por exemplo, aqui em São Miguel, muito pouca gente que conhece, na verdade, quase ninguém, né, conhece. Eu mesma que convivo com várias síndromes, nunca tinha ouvido falar, né? E assim, você e o seu marido sempre quiseram ter filhos? Com certeza, né? Os 2 filhos foram planejados, né? O Christian, nós estava casado já há 1 ano praticamente, quando a gente resolveu ter o filho, né? E depois o Matheus também foi planejado, né? Foi uma bênção, né? Foi tudo planejado. E assim, até que a gente tinha só o Christian, não se sabia ainda da síndrome, que era uma síndrome. Pelo que os médicos sempre me falavam que eu tinha passado rubéola na gestação, né? Daí, até na época, eu ia para Florianópolis e tal, né, com eles, mas com o Christian, mas pela questão da surdez dele, né? Fui para Bauru também pela questão da surdez e não pela síndrome, porque até então se pensava que era uma rubéola que eu teria passado. Só que quando eu engravidei do Matheus, e que aconteceu as mesmas coisas, ele nasceu do mesmo jeito, né? Então, se começou tudo de novo, uma outra investigação, né? E, na verdade, é uns 4 anos que eu tive o diagnóstico certo dessa síndrome, né? 4 anos agora, né? 4 anos atrás. Isso. E assim, né, Ilvane, os filhos são uma grande bênção de Deus, né? Quem tem filhos tem muita responsabilidade, muita. Tem um salmo na Bíblia
que é o Salmo 127:3, que eu adoro ele, que diz: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. O seu galardão, né? Então, quem tem filhos tem muita responsabilidade, a gente sabe que é uma luta grande, e quando se tem filhos especiais, a luta é maior ainda, né? Então, como foi? Nos conta como que foi a gestação do Christian, que o Christian tem 27 anos hoje, né? Isso. Na verdade, eu tive uma gestação bem tranquila, nunca tive problema nenhum, né, assim, de passar mal, de ter que ir pro hospital, nada disso, né. Só quando, na época, para mim, né, faltava praticamente um mês para ele nascer, eu estava no 8º mês, e eu fui para a última consulta, porque eu ia todo mês, né, fazia, né, o acompanhamento, e daí a doutora me falou, ela disse, tá estranho, ela disse, essa tua gestação, ela disse, ou você se enganou na contagem dos meses, ela disse, ou essa criança tem problema, porque ela tá muito pequena pelo tempo gestacional, né? Aí ela me mandou fazer uma ultrassom, fiz a ultrassom, e realmente deu que ele estava muito pequenininho, né? Então, ela achou que eu não estaria no 8º mês, que fosse menos. Daí, mas nesse período, em questão de 15 dias que eu fiz a ultrassom, ele nasceu. O Christian nasceu, até eu fui para o hospital, fiquei lá, ela tentou me dar uma injeção para que ele não nascesse, porque ela achava que não era ainda o tempo dele nascer, né? Uhum. Mas, né, não teve, ele nasceu, né? Eu fiquei praticamente eu fiquei uma semana no hospital, nessa questão de tentar segurar ele e tal, né, para que ele não nascesse, né? Uhum. E não teve jeito, nasceu. Aí ele, por ele ser pequenininho, ele nasceu com 1,4 kg e 39 centímetros. Bem aí ele ficou 27 dias na incubadora, no caso, né? Uhum. Por achar também, na época era bastante frio, então a pediatra ficou com medo que eu fosse para casa com ele e tal, daí ela quis que ele ganhasse um pouco mais de peso, né, para ir para... Na época acharam que ele tinha nascido prematuro, na verdade, né, e não com uma síndrome, com algo, né? E na verdade não era prematuro, não, ele estava no tempo dele, né, só que em virtude da síndrome, né, que aconteceu tudo isso, né. E daí, depois que ele nasceu, ele foi para casa, teve o desenvolvimento, né, ele foi passando o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, como que foi esse desenvolvimento do Christian? Ele sempre foi pequenininho, né, na verdade ele não ganhava muito peso, né, então ele sempre foi bem menor do que as outras crianças, e foi por isso que eu comecei sempre fui buscar ajuda médica, né, então eles acabaram me encaminhando para Florianópolis, né, no Hospital Infantil de Florianópolis. Já na época do Christian, né, uhum. Mas foi feito todos os tipos de exame que era possível na época, e não se achava nada, ele não tinha nada, né? Aí, ele tinha praticamente 2 anos, e ele não falava, né? Mas todo mundo, é porque ele é pequenininho, porque o desenvolvimento dele está sendo lento, então ele vai demorar mais para falar, e toda aquela história, né? Como a gente não tem experiência, então você vai acreditando nisso, né? Mas chegou um tempo que a gente percebeu em casa, né? Que ele não escutava. Que algo estava errado. Né? Daí a gente, como mãe, a gente convive. Então, claro, os médicos têm toda uma base, eles fazem tudo possível, né? Os exames, eles fazem tudo. Só que daí dentro dos exames não dá nada.
né? Não tem o Exato. que fazer. Então, mas a gente, como mãe em casa, a gente convive, a gente vê as atitudes, vê o que eles fazem. Então, muitas vezes a gente sabe que tem algo errado, né? E os médicos às vezes dizem: não, mãezinha, não tem, se acalma. E não é, a gente convive, a gente sabe que tem algo errado, né, Ivânia? É exatamente isso, né? Então, nessa questão, eu tinha mais um retorno a Florianópolis. Aí eu fui lá, eu questionei o médico, disse: doutor, ele já está com quase 2 anos de idade e ele não fala uma palavra, ele não diz nada ainda, né? Aí ele me mandou voltar para São Miguel e procurar uma fono, né? Então eu fui, na época, eu fui na PAI, né? Daí lá, a fono que estava trabalhando na PAI tinha saído, mas daí eles me mandaram procurar ela no consultório dela. Fui lá, né, no consultório dela, que é a doutora Rosimari Bampi, né, que eu tenho muito que agradecer, a ela, né, porque ela me ajudou muito. Aí ela me encaminhou de volta para Florianópolis para fazer o Bera, né, que naquela época só tinha em Florianópolis. Não, Sim. Ela fez o teste ali, mas ela também achou que fosse, mas teria que ter o exame que comprovasse isso. Aí eu fui para Florianópolis de novo, fiz o Bera lá, daí deu que ele era surdo, daí começou toda uma nova caminhada, então, né, tudo de novo, né. E Vânia, passando 12 anos, nasceu o Matheus. Resolveram ter o Matheus, né? Passando 11 anos, depois, 9 meses depois, nasceu o Matheus. E quando você decidiu engravidar do Matheus, você sabia que algo também poderia acontecer de errado com o Matheus? Ou não? Os médicos não falaram nada? Não, até então a gente não sabia, porque a princípio era rubéola que eu tinha passado, né, do Christian. Então não teria problema, porque a rubéola você passa uma vez e depois não passa mais, né? Só que daí, no 6º mês, no 6º para o 7º mês, que de novo daí começou a parar, o Matheus começou a parar de crescer, no caso, na minha barriga, né? Então, aí a gente já se ligou de novo, né? Então, poderia estar acontecendo a mesma coisa, né? Aí o Matheus nasceu, a primeira coisa que a gente fez já foi fazer o teste da orelhinha, que daí na época tinha já, né? Então, já com 3 meses já deu que ele era surdo. Daí para frente se começou tudo de novo. Então, uma nova investigação, porque como que o Matheus era a mesma coisa do que o Christian, então não poderia ter sido rubéola, né? Aí começou uma investigação nos dois. Nos dois. Aí começou uma batalha dupla. Já tinha uma batalha, começou uma batalha dupla na vida dessa família, né? É, exatamente. E também foi feito exames genéticos. Exames. E qual foi o exame que vocês fizeram para diagnosticar a síndrome de Sequel? Na verdade, assim, não existe um exame que diga que é essa síndrome, porque a gente fez exame genético da família toda, né? A gente tirou o sangue, mandou para Campinas, né? Para fazer, e não deu nada. Tudo normal nesse exame. Família. O da família, né? Tudo normal. Então, essa síndrome é uma síndrome deles, né? Que foi durante a gestação, e é um erro genético que o Christian e o Matheus têm, e não a família. Mas daí, assim, como a geneticista me explicou, é genético, sim. É uma coisa de família que pode ser lá de várias gerações passadas, né? E que se manifestou agora, no caso, né? Sim, pode ser de algum antepassado que, inclusive, nem se sabia, né? Porque muito antigamente, as crianças especiais nasciam especiais e muito antigamente não era nem tratado, né? Eram cuidados e tal, mas não eram feitos exames diagnosticados em si. Exatamente, né? Então, daí eu fui para uma geneticista em Porto Alegre,
que daí ela me deu o diagnóstico, né, me explicou tudo certinho como que é essa síndrome, como que ela funciona, né, e daí ela me disse que não tem um exame específico que se faça para que dê que é essa síndrome, mas é um diagnóstico médico mesmo, né, e pelas características deles, por tudo isso, daí que se comprova que é da síndrome, essa síndrome, né. Eu estava lendo ontem, Ilvanes, e a síndrome de Sequel, ela não interfere na expectativa de vida, né? Não. Já te explicaram, não interfere. Sim. Essa Não. síndrome, ela causa o nanismo, né, que é a falta do crescimento, a falta do desenvolvimento, e também a microcefalia. Isso, essas coisas, né, que são mais aparentes, né, que é as características mais comuns que tem. Né? Tu sabe que eu encontrei ontem na internet um menino de Mato Grosso, o Jucimar. Ele tem, você sabe disso, né? Ele tem 8 anos e ele tem essa síndrome. Eu chego a arrepiar, assim, porque daí a gente começa a conversar com as mães e pais do Brasil inteiro e, eu tô emocionada, gente, assim. E é uma história mais linda que a outra, que, assim, todo o programa eu quero trazer uma história emocionante para você ver, para quem está nos assistindo, ver a realidade da nossa vida, né, Ilvanes? Porque, assim, é só quem passa que sabe, às vezes as pessoas nos veem sorrindo, nos veem maquiadas, né, com um batom no rosto, se, nossa, aquela pessoa é feliz, ela tem tudo, ela não sei o quê, ela é completamente feliz, e não sabe o coração da gente, e as batalhas, as lutas diárias da gente, o que esconde um sorriso da gente, né, Ilvanes? É verdade. E essa síndrome de Sequel, desse menino, eles dizem que lá no Mato Grosso é o único, né, que tem essa síndrome, e do país é um dos poucos, né, juntamente com os teus meninos. E tu sabe por que chamam também essa síndrome de cabeça de passarinho? Você já ouviu falar? Sim, é pela característica, né? Porque eles têm a característica do rosto deles, o nariz, né? Que é o formato de uma cabeça de passarinho, né? Daí é por isso. E o Vanes, eu sei que tu também faz um trabalho lindo, maravilhoso na APAS, né? Aqui de São Miguel. E nos conta como que você foi parar na APAS, o que os teus meninos representam para a APAS, o que a APAS também representa na sua vida, né? Porque eu sei que a gente acaba se envolvendo com as entidades porque a gente convive o dia a dia de uma criança especial. Tem muitas pessoas que se envolvem com as entidades por amor, por vestir a camisa, né? Não tem nenhuma criança, nenhuma pessoa especial na família e tal, mas tem aquele amor. Já nasce, que Deus coloca na vida dessas pessoas esse trabalho voluntário, né? Mas nós, mães, com crianças com síndromes especiais, ou síndromes em si, a gente vai parar numa entidade pelos nossos filhos, a princípio. E a gente cria um amor tão grande, que a gente se envolve, né? Conta para nós esse seu envolvimento. Tudo começou na época que eu fui procurar a doutora Rosemary Bump, né? Que ela é fono, e ela que foi a que criou a APAS, no caso, que fundou a APAS. Então, ela me convidou para participar, para levar o Christian, né? Que, como ele era surdo também, então ele precisava de uma escola que fosse especial, né? Para ele. E a gente começou a participar, e de lá para cá não saí mais de dentro da APAS, né? Como eu digo sempre, eu não me vejo fora da APAS, né? Eu acabei estudando depois de uma certa idade, fazendo uma faculdade em função da APAS, né? Para poder trabalhar lá. Sempre trabalhei na APAS, né? Desde que abriu as portas da APAS, eu sempre trabalhei, mas eu trabalhava como merendeira,
né, serviços gerais e tal. Mas daí, com a doutora Rose e o pessoal da APAS sempre me dizia, Iva, vai fazer uma faculdade, porque você é mãe, você nunca vai sair daqui, né? Então, isso me encorajou e eu fui, fiz a faculdade de pedagogia, né? E daí hoje eu estou como professora lá na APAS e não me vejo fora de lá. Que lindo, que lindo. Isso é uma bênção, Ilvanes, isso é uma bênção. Isso é um dom que Deus te deu. Tu sabe que essas crianças, nós pais somos escolhidos de Deus. Não é qualquer um que tem a capacidade, a força e, né, para seguir. Ilvanes, o que significa a APAS para você e para os seus filhos? E se eles frequentam só a APAS ou eles também vão no ensino regular? A APAS, para os surdos, é a segunda família deles, né? Que é lá que eles têm a comunicação, é lá que eles se encontram dentro da cultura deles. Então, para eles, a APAS é tudo, né? É lá que eles resolvem os problemas que eles têm, é lá que eles conseguem o acompanhamento para o mercado de trabalho, para fazer carteira de motorista, para médico, para tudo, né? E, assim, eles têm que ir para o regular também, porque a APAS não certifica, ela é uma associação e ela não certifica. Então, meio período eles vão para o regular e meio período eles vão para a APAS. O Christian tem 27 anos, né, Ilvanes? Ele está no mercado de trabalho, ele faz alguma coisa? Sim, ele está no mercado de trabalho, já fazem 9 anos que ele trabalha na mesma empresa, ele trabalha na Terra Viva, né? E ele é um orgulho para nós também, né? Porque ele tem muita capacidade, né? Não é por causa da não é pela síndrome que ele tem que ele não consegue fazer. Ele consegue trabalhar, ele faz tudo normal, ele tem carteira. Teriam a capacidade de falar. Eles só não conseguem porque eles não ouvem. Então, como que eles vão se expressar
algo que eles não conseguem compreender, né? Não conseguem, eles têm que ler na boca ou nos sinais. Então, como é que eles vão expressar para fora o que eles não ouvem, né? Porque eles não sabem como expressar. Então, por isso que hoje em dia não se fala mais surdo-mudo, pessoal. Se fala apenas surdo, né? E o Vânia, estou correta? Corretíssimo, é assim mesmo, é surdo, né? Surdo e ponto. E uma coisa que eu queria deixar também aqui para o pessoal, a APAS também fornece cursos para quem quiser ter essa especialidade de Libras, né? Sim, uma vez por ano a gente oferece curso para a sociedade toda, né? Esse ano, em função da pandemia, tivemos que cancelar o curso, sim, mas, né, a gente já está organizando tudo, né, para fazer, né? E esse curso, né, Ilvanes, não é voltado somente para pais ou pessoas que convivem com pessoas portadoras de necessidades, né? Ele é para a população em geral, empresários, para pessoas em geral, no caso, né? É para a sociedade toda, né? Quem quiser, né, pode até procurar ligar na APAS e deixar o seu nome lá, que quando a gente tem o curso disponível, a gente entra em contato daí com quem tem interesse. E é divulgado também, quando a gente prepara o curso, divulga pela rádio, pelos meios de comunicação, pelo Face. Então, sempre a gente divulga. E é para quem tem interesse, a APAS está de portas abertas para receber todo mundo. Quem tiver interesse pode estar ligando e deixando o nome já, né? Sim, com certeza, com certeza. Ilvanes, uma pergunta, eu quero fazer primeiro a colocação e depois eu vou te fazer uma pergunta, que essa eu vou ter sempre aqui no meu programa. O programa se chama Olhares, porque nós estamos de olho na sociedade em geral, nos direitos, nos deveres também da família, dos portadores de necessidades. Eu quero fazer uma colocação aqui e depois eu quero te fazer uma pergunta, tá? Ilvanes, quando uma criança vem ao mundo, os pais ficam imensamente felizes. E um gesto é querer mostrar o filho. Aí vem as fotos nas redes sociais e junto aqueles dizeres lindos, né? Cheios de amor, cheios de carinho. Mas eles começam a frase assim, abre aspas, nasceu perfeitinho, fecha aspas. E continuam a frase, né? Porque geralmente se posta uma foto quando uma criança nasceu sem problemas, né? Então, aí os pais colocam, nasceu perfeitinho. Para a gente finalizar essa nossa conversa, Ilvanes, quero te fazer uma pergunta. O que é sinônimo de perfeição para você, mãe de 2 crianças portadoras de síndromes raríssimas e com algumas limitações? Eu acho que sinônimo de perfeição é o caráter em primeiro lugar, né? É você ter empatia, de se colocar no lugar do outro, é o caráter, porque assim, o que para as pessoas sinônimo de perfeição é ter os 2 braços, ter as 2 pernas, ter o corpo dito normal? Isso é sinônimo de perfeição? Para mim, não, né? Porque os meus filhos têm essa síndrome, mas eles são perfeitos para mim. Eles são, né? Eles são a perfeição ali, porque eles têm uma limitação. Isso não quer dizer que eles são imperfeitos. Então, eu também, às vezes, fico sentida em ver esse tipo de frase, porque parece, né, que as pessoas, elas precisam trocar esse olhar para essas crianças, né? Eles precisam se colocar no lugar delas e perceber e ver que elas têm essa limitação, mas elas têm muito mais também a nos ensinar. Que cada um tem a limitação, não é porque eu não tenho uma síndrome que eu não tenho uma limitação. Eu tenho, sim. Todo mundo tem uma limitação.
Então, E por isso que tem que ser perfeito? Exatamente. Então, não é para ser perfeito isso, né? Eu penso que perfeição é, em primeiro lugar, o teu caráter, a tua humildade, a tua generosidade em ajudar o próximo. Isso que, para mim, é sinônimo de perfeição. A gente entende, né? Claro que quando nascem os filhos, os pais ficam muito felizes e, ai, nasceu perfeito. Mas é que nem eu digo, eu quero levar todos os meus programas, eu quero fazer essa pergunta para todos os meus convidados. O que é o sinônimo de perfeição para cada um de nós? Eu tenho uma opinião, você tem outra, e os pais, quando as crianças nascem, entre aspas, perfeitos para eles, né? Se perfeitos é só quando a criança realmente nasce, como você falou, com os braços, com as pernas, sem problema nenhum. Para mim, não é. Perfeição é tudo. É ter Deus no coração, é ter um caráter, e isso é os pais que vão colocar na criança, né? A criança nasceu crua, né? A criança Exatamente. está ali, pronta para que os pais lhe deem um caráter, lhe ensinem o caminho do Senhor, lhe ensinem o que é certo e o que é errado. E os filhos, independente de terem uma síndrome, de terem alguma coisa especial, eles são perfeitos para qualquer pai, independente Exatamente. de qualquer coisa. Né? Eu me emociono, assim, ó, a cada programa que eu faço, eu me arrepio, vocês não dá para enxergar, mas meu olho enche de lágrima, porque assim, ó, é um assunto que eu amo. Eu nunca tive tabu, né, Ilvanes? A Ilvanes me acompanha já há algum tempo nas redes sociais. Eu nunca tive tabu em mostrar a minha filha. E você também não, né, Não. Ilvanes? Você é uma mãe batalhadora, uma família guerreira, uma família assim que a gente tem um orgulho, sabe? Eu vejo aquele dia que eu fui na sua casa, ontem, o seu menino, ele transmite um olhar, um brilho no olhar de felicidade. O seu filho é Sim, feliz, sabe? O Christian, eu não vi, acho que ele não estava ou estava para dentro, né? Mas o Matheus, eu vi assim o olhar de felicidade na vida dele. O Matheus é uma criança feliz. E isso que importa. Isso é a verdade. base, isso é a família, isso é vocês que fazem. Vocês não o escondem. E assim, uma coisa que a sociedade precisa ver e parar é com o julgamento, né? Com os olhares. Porque quando passa alguém, um cadeirante, uma pessoa com uma muleta, ou com uma fisionomia diferente, seja Down, seja com uma síndrome diferente, as pessoas olham de novo, ficam observando. Claro, a gente sabe que a curiosidade está aí, mas não fiquem olhando, né? Não olhem, não olhem com julgamento, né? Não é complicado, né? E eu quero trazer aqui, eu quero que as pessoas enxerguem que os nossos filhos, todas as pessoas que que são portadores de uma síndrome ou que são PNE, né? Que enxerguem que eles são seres humanos, que Deus os trouxe aqui como trouxe a todos nós. É verdade, né? Então, porque muitas vezes a gente sabe, né, Esther, que como mães, quantas pessoas que diz, né? Ai, ele é tão bonitinho, que pena que é surdo, né? Que pena que tem essa síndrome, né? E isso Tadinho, né? machuca para nós, né? Isso É. porque ele é bonito, daí porque então uma criança que tem uma deficiência, ela tinha que ser feia, né? Ela tinha que ser. Daí vem, tadinho, coitadinho, e não sei o quê. Não, eles são normais. Nós tratamos eles normais. Não precisa tratar como um coitado, como um. Não precisa. Eles são lindos, maravilhosos. Exatamente. Concorda, Ilvanes? Concordo plenamente, né? Eu sempre digo, eu acho meus filhos lindos, né? Sempre. E perfeitos. E perfeitos, perfeitos. Ilvanes, eu quero agora então finalizar e quero que você deixe uma frase para a tua família e para as famílias das pessoas que têm necessidades especiais. Eu acho assim que para as famílias que têm uma criança com algum tipo
de deficiência, com alguma coisa, que não pare de lutar, né? Porque eles precisam muito da nossa ajuda, né? A sociedade está ali e nós precisamos estar sempre presente na vida deles, né? Então, eles precisam do nosso apoio, eles precisam da sociedade. E nós, como família, a gente tem a obrigação de proporcionar isso a eles, né? Então, quero agradecer muito a minha família também, que sempre tive o apoio de todos, né? Estão sempre do nosso lado, nos apoiando, nos ajudando, aos amigos também, né? Sempre junto. Então, é essa mensagem que eu deixo, né? Que continue a luta, que a gente tem muito ainda para caminhar, para percorrer nessa vida, né? Amém. Então, pessoal, um papo muito gostoso, um papo muito legal, e vem mais por aí toda quinta-feira, né? E então agora eu quero agradecer a Ilvanes pela disponibilidade, a Grace nessa participação maravilhosa nessa nossa conversa, e você que nos assistiu aqui pela TVGC, muito obrigado. Compartilhe esse nosso programa, vamos fazer ele rodar o Brasil inteiro aí, conhecer pessoas com síndromes, vamos divulgar para que outras pessoas se encontrem com essas síndromes diferentes. E também você pode estar nos mandando a sua história para ser contada aqui no programa Olhares. Tchau, pessoal. Até quinta-feira que vem, no mesmo horário.